Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz. E eu sou a Thalita. Nós estamos começando mais um Face a Face. E hoje nós temos aqui duas pessoas muito legais, muito bacanas, e eu gostaria que vocês se apresentassem. Qual o nome de vocês e vocês representam qual ministério? Bom, eu sou a Lloyd, trabalho no Ministério do Louvor. Eu me chamo Breno Nascimento Tenório, tenho 27 anos e trabalho no Louvor aqui, no Ministério de Louvor. Vocês fazem parte da liderança, né? Isso. Tá. E aí, a nossa primeira pergunta é assim, como surgiu esse interesse de vocês para participar do Ministério de Louvor? O meu interesse surgiu com influências da própria igreja. Da própria igreja, digo pessoas, né? Para mim, a pessoa mais responsável por eu estar aqui hoje no Ministério de Louvor se chama G. Anderson, né? G. Anderson foi, quando a gente era adolescente, o G. Anderson ele fez todo um trabalho com a adolescência ali de música. Então, éramos eu, o Caio, eu no violão e voz, o Caio no baixo, o Fabinho na bateria, o Edemário de vez em quando, o Juninho, né, de vez em quando no baixo também, a Andriele e a Tawane. Eu acho que mais ou menos eram essas pessoas aí que nos juntávamos e ensaiávamos, né, como se não tivesse nada a perder, né, só para brincar. E aí foi dado esse tempo, e aí eu aprendi violão. E aí um dia na chácara da igreja o G me chama para poder cobrir uma pessoa no domingo à noite. E aí eu fui me tremendo todinho, mas aí toquei uma primeira vez e desde então estou no ministério desde os meus 17 anos, eu acho. 16 anos, por aí. Começou a tocar também nos cultos de quarta-feira, né? Lembra? Aí depois foi pegando para as crianças e tudo. Então, a minha história com o Ministério de Louvor, ela vem da minha família, né? Minha vida inteira, eu não consigo nem lembrar quando foi exatamente que eu comecei a participar oficialmente, sim. É porque a minha mãe sempre trabalhou com música em todas as igrejas onde ela estava, e quando eu vim para a Gilead foi tipo muito natural. Eu já cheguei entrando, não sei, eu não lembro exatamente como foi. Só sei que parece que eu sempre fiz parte desde que eu estou na Gilead. Que bom. Eu queria saber qual foi a apresentação mais marcante para vocês, assim, que mais marcou, tipo, cara, essa foi top. Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Eu não me lembro de nenhuma específica, mas eu me lembro de alguns fatos, assim. O fato de a música estar em um tom, né? Nós temos, não vou falar aqui, né? Mas a gente tem os tons do violão, né? E aí o violão que começava a música e eu comecei num tom totalmente diferente do que a gente havia ensaiado de manhã. Então comecei e todo mundo me olhou e aí eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer, porque eu não sabia, eu não tinha me tocado, porque eu tinha começado no tom errado. E aí foi a música toda, assim, as pessoas me olharam, eu continuei, e foi o tom todo errado. Deu tudo certo na música, mas o tom foi errado, né? Isso foi uma apresentação muito ruim, cara. E uma outra apresentação também na ceia, que eu comecei a tocar Renova-me, e o pastor tinha pedido assim, de supetão, sabe? Pra gente tocar Renova-me. E aí eu não sabia tocar Renova-me. Na verdade, eu sabia, mas eu nunca tinha tocado. Eu sabia aqui na cabeça, né? Eu nunca tinha tocado, eu não sabia como é que era o dedilhado no violão, como é que era o ritmo no violão. Mas eu comecei a tocar e eu comecei muito rápido. E aí todo mundo me olhou novamente, né? Porque eu tinha começado muito rápido, e aí eu olhei para o povo olhou para mim, e eu acabei desacelerando. Algumas pessoas falaram, principalmente o G falou para eu dar uma desacelerada. E aí eu desacelerei e toquei normal a música. Eu acho que, para mim, eu lembro de um culto que a gente tinha ensaiado, e no ensaio, uma das raras vezes que isso aconteceu, ficou redondíssimo o louvor. Tipo, deu tudo certo. Normalmente ensaio tem vai, vem, volta, aí não dá certo, troca de notas. Nesse dia foi, né, redondo. E quando chegou na hora do culto, na primeira música, quando a gente começou a música, mais ou menos na metade da música, acabou a energia. E aí, cara, tudo que a gente tinha ensaiado, que estava redondinho,
não deu para aproveitar nada, porque, tipo, nem voz, quem dividiu voz, tudo, nada. E a gente fez o culto todo, louvor, com todas as músicas, tudo no gogó. Sem energia, sem nada. E foi maravilhoso. Por incrível que pareça, assim, sabe, quando você acaba a energia, você consegue ouvir as pessoas cantando mais alto, né? Consegue ouvir a voz de todo mundo. E o louvor inteiro, assim, foi Deus querendo tratar a gente, tipo assim, né? Vocês ensaiaram tudo certinho, mas agora sou eu que vou ministrar sozinho, sem nada mais. E acabou o louvor, a energia voltou. Cara, foi marcante para mim. Uma situação marcante também pro lado positivo foi quando eu cantei aqui uma música chamada Pela Fé, do André Valadão. E aí, logo depois do louvor, a Nádia Núbia veio falar comigo e falou: caramba, Breno, eu amei essa música na sua voz, estou passando por isso e por isso. E essa música se encaixou perfeitamente. É muito legal depois, quando as pessoas vêm até nós falar talvez o que a nossa ministração falou ou o que a música falou. É muito legal. A gente sempre toma cuidado para nada subir a nossa cabeça, né? Óbvio. A gente é bem tratado em relação a isso aqui. Mas é muito legal quando as pessoas vêm falar, porque você fala: caramba, o meu esforço valeu a pena. Isso é legal. Bacana. E assim, como é para vocês liderar o Ministério de Louvor? Porque, assim, considerando o lidar com pessoas, né? A gente está trabalhando para a obra de Deus, mas a gente está lidando com pessoas. E como é liderar o ministério diante dessa situação? Eu acho que já foi mais difícil. A gente já passou por momentos bem mais difíceis do que o que a gente tem passado agora. Eu acho que vai ser sempre um desafio, porque são pessoas, né? Assim como a gente tem opiniões específicas sobre alguma coisa, outras pessoas têm sobre aquele mesmo assunto outras diferentes, então a gente tem que ir lidando. Mas eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Já tem tempo que está no ministério, então hoje eu acho que está mais tranquilo, apesar de vez em quando ainda ter algumas coisas para serem tratadas, a gente consegue conversar melhor. Antes era muita briga, não era, não, Breno? Você não passou por essa fase, né? Não, eu não era da Quando o liderança Breno nessa entrou fase. no ministério, já tinha passado o auge das picuinhas, né? Mas vai amadurecendo, a gente vai conseguindo. Cara, para mim liderar não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula porque toda a equipe são pessoas diferentes que estão nela. Mas eu acho que uma das chaves para liderar é você ter um bom relacionamento com as pessoas à sua volta. Porque na conversa você resolve 99% das coisas. E buscar ter intimidade com as pessoas com que você está tendo algum tipo de trabalho em comum, eu acho que é essencial e chave para que a constância seja um ponto-chave do ministério. Então, assim, não adianta a gente tocar um domingo bem e daqui a 15 dias sair horrível. Porque você precisa incansavelmente motivá-los, né? E uma outra coisa muito, muito chave para ter uma boa liderança é ser a principal pessoa que faz o esforço. No seguinte sentido, assim, cara, você precisa ser a referência de esforço e dedicação da sua equipe. Se você não o líder for, tem que puxar, né? Se você não for o referencial técnico, às vezes nem técnico, mas o referencial de se importar pela coisa, de as coisas darem certo, eu acho que a coisa não vai para frente, porque a equipe só vai até onde o líder vai. Então, se o líder não fizer nada, a equipe não vai fazer nada e vice-versa, né? Então, acho que é 2 pontos assim. Bem, nós estamos falando de atuação dentro do ministério, né? Eu queria saber qual foi assim a maior experiência dentro do ministério. Sim, uma experiência, por exemplo, eu briguei com aquela pessoa e, sabe? Eu não sei se dá de entender. Deu para entender? Uma experiência que me marcou. Qual foi a maior experiência do ministério? Um ensinamento. Acredito que assim fica mais fácil. Um ensinamento que vocês levaram assim para o resto da vida. Vão levar. Para mim, eu acho que eu não vou definir o maior, porque eu acho que não sei se é o maior. É muito pouco tempo para pensar o maior, né? Mas acho que uma coisa que eu aprendi e que isso vai ficar marcado por toda a minha vida é que o palco não revela quem você é. Vou explicar.
isso que eu estou fazendo aqui na frente nem sempre é o que eu vivo em casa. E você precisa fazer de tudo para o que você vive em casa possa ser externalizado aqui no palco. Então, as pessoas só vão se sentir tocadas de verdade quando o seu trabalho de casa você faz com perfeição entre aspas, né? Com dedicação e com muita humildade e arrependimento no Senhor. Então, acho que o maior ensinamento para mim é como que eu venho para o palco. Eu tento estar muito bem com Deus nessa área para vir para o palco e poder tocar as pessoas com aquilo que Deus deu para a gente. A gente não precisa vir sempre bom para o palco, né? Porque às vezes a gente pode estar mal também. Mas estar em um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento bonito com Deus, que você tem uma sensibilidade bem aguçada com Deus, eu acho que é um dos pontos chaves para quando você chegar aqui no palco, você ter uma boa relação com a igreja. Eu acho que, para mim, eu resumiria em uma palavra, assim, humildade. Eu acho que a gente tem que ter a noção muito clara de que o que a gente faz é servir a Deus. Você está aqui no ministério, você é um ministro, você é um servo. Então, eu acho que a humildade precisa ser muito forte assim, no nosso coração. Que eu estou para engrandecer a Deus. É Deus quem precisa ser louvado e ser engrandecido. E muitas vezes, quem trabalha no Ministério de Louvor, às vezes a gente é tentado a ter as honras, as glórias. A gente quer muito, né, ouvir palavras de elogio. E isso não tem nada a ver com elogio, não tem nada a ver para mim. Entendeu? A gente trabalha no ministério que é para, primeiro, que Deus seja realmente se sentindo engrandecido, né, pelo meu louvor, e que a igreja possa ser, de fato, edificada pelo teu serviço. Não é porque você é bonzão por isso e aquilo, é porque você está servindo, simplesmente. Né? É isso que, para mim, fica sempre, o tempo todo. Certo. Vamos brincar? Vamos brincar. O Breno está sem microfone, então ele não brinca. Brincadeira. Vamos brincar. Então, a brincadeira, como eu disse, é uma palavra, uma música. Eu falo a palavra, ou a Ana, e vocês, quem cantar primeiro a música com a palavra, não é no nome da música, não, é cantar a música com a palavra. Não precisa ser da igreja, não. Ai, meu filho, seja da igreja, né? Do Tá Ministério de Louvor, né? Tá bom, beleza. Fechou. Assim, Porque tem que programar a cabeça aqui, né? liga lá no gospel. Vai, a primeira palavra. 1, 2, 3 e... Único. A único... a gente foi quase junto, né? Acho que foi junto, pra né? mim foi junto. Pra mim e aí, também. pessoal? Foi junto. Marca os pontos aí. Que susto, a Próxima palavra é já. misericórdia. Misericórdia, graça e luz. Eu E já pensei em mesmo- outra. Boa. Ponto pro Breno, ponto pro Breno. A próxima palavra é... Alma. É o quê? Alma. Alma. Minha alma engrandece ao Senhor. Cara, Ixi, eu só essa vou música lembrar não é de do louvor, música não. antiga. Essa música é do louvor, não. Eu só vou lembrar de música Peraí. antiga. Canta. Vai, continua. Não é do louvor, Não mas é, ela não. é gospel. Tipo assim, a gente não canta na nossa igreja. Tá, mas vale? ela existe? Existe. Não, mas aí é do louvor. Você falou do Existe. louvor. Já vem aqui eu competitivo aqui. Aí eu falei, liga no gospel. Gospel, ela é Ponto pra gospel. Lorde. Próxima palavra é família. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo uma família. Boa, Breninha. Ponto pro Breno. Lloyd, levanta esse microfone. Não. Vai. A próxima palavra é esperança. Esperança. Fé, esperança e amor. Ponto pro Breno, gente. Ai, meu Deus. Lloyd, a próxima palavra... Chega, eu tô tremendo aqui, pô. Ô, Lloyd. É paz. Paz. Minha Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu não sei nem Ai, cantar gente, essa vamos música. parar a brincadeira? A Nayara que escolhe essas músicas. Não Gente. canta agora não, Breno. A próxima é só pra Lloyd, tá? Gente, eu não consigo. Vai. A próxima é só pra Lloyd. Lloyd. Bem, a próxima palavra é amigo. 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 Amigo do oprimido. Do oprimido. Ai, eu não sei. Acho que o Breno cantou Será? antes, né? Não sei. Infelizmente. Não ajeita esse cabelinho, A não. gente aí. entrou no tom diferente. O Breno entrou errado. Porque ele eu entrou conheço Eu ia a cantar da... eu ia cantar aquela do visitante.
Seja bem-vindo, Amiga, sei lá, não sei. alegre. Olha, Mas eu ela lembrei, lembrou. é. A Eu não Thalita lembrei. lembra, mano. Antes de mim, eu não consigo lembrar, cara. Mano, mas eu sou muito boa cantora, É eu porque não a sei. Thalita, o sonho dela é participar do Ministério de Louvor É da verdade. Genealogia. Gente, Ela pastor. sempre falou isso, gente. Eu sempre falei, mas a Lloyd sempre fala assim, igual ela fala comigo Tem que agora. pedir a benção, tem que pedir a benção. A Lloyd sempre fala assim, até a Ai, Thalita gente. me menospreza, mas um dia eu serei ouvida. Vamos para as perguntas, mais uma pergunta. A gente está aqui falando sobre músicas, enfim, e aí como é que vocês fazem as seleções das músicas? Como que funciona isso? Então, tem alguns critérios mais ou menos pré-estabelecidos, né? Primeiro, assim, vai muito de gostos pessoais. Normalmente os líderes, né, dos grupos que pensam e abrem para os seus membros dos seus grupos para poderem sugerir. E aí, dentro dessas sugestões, das relações, da relação de músicas que eles dão, a gente vai analisar, por exemplo, letras, se tem a ver com aquilo que a gente, né, com a nossa comunidade, com a nossa igreja presbiteriana, se não tem, tipo, nenhuma heresia na música, na letra, nem nada, né? A gente também analisa se possivelmente é uma música que a gente chama de congregacional, né? Que a igreja vai conseguir cantar junto, ou se é uma música que funciona mais uma pessoa solando na hora de uma intercessão, de oração, entendeu? Então, algumas coisas por aí a gente vai escolhendo. E isso varia muito de gosto pessoal de cada um, né? Que tem pessoas que têm um estilo diferente, outros. Daí a gente vai tentando se aproximar aí, tentando cantar um pouquinho do estilo do outro, o outro canta um pouquinho do nosso estilo, e aí vai. Mas por aí, para os né? cultos, assim... Hoje... Digo assim, por exemplo, tá, hoje é no você. dia da né? administração. Isso, na Só administração. complementar o da loja, tá, antes dela entendi. falar. Eu acho que um grande ponto que a gente olha, pelo menos que eu olho, quando eu vou escolher uma música nova, né, que seria o caso que a loja estava falando, era em relação à mensagem dela. A mensagem é clara. Pessoas de todo nível social vão entender. Beleza, não precisa ser uma música. A música às vezes pode ter alguma metáfora, alguma coisa mais complicadinha, né? Mas ela sendo clara a mensagem, eu acho que é um ponto já positivo que a gente pode escolher. Sim, e aí agora, quanto à administração do dia, nesse sentido, normalmente, eu, quando vou ministrar, eu pego alguma coisa que esteja falando comigo naquela semana. Então, por exemplo, em alguma devocional que eu tive, eu senti que profundamente Deus tratou comigo nesse sentido. Então, naturalmente, eu acabo pensando mais em músicas que têm a ver com aquela mensagem que ministrou comigo, entendeu? E aí também tem às vezes, a gente tentar coincidir com a mensagem que o pastor vai pregar. Muito embora a gente já tentou fazer isso algumas vezes, eu não sei você, Breno, mas comigo não funcionou muito certo, não deu muito certo. Porque, não sei, por alguns motivos, por outros motivos extras. Mas então acaba que sendo meu referencial é sempre aquilo que Deus ministrou no meu coração, que eu vou tentar ministrar e, né, escolher a música que bata com essa ideia, né? É basicamente isso que a Lloyd falou, assim, em relação à escolha das músicas, aquilo que toca o nosso coração durante a semana, que a gente fala, caramba, eu posso falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, porque isso me marcou durante a semana. Mas também há uma coisa muito importante que eu analiso, é qual o momento que a comunidade está passando. Isso. Então, por exemplo, um exemplo bem claro. A gente iria retomar os cultos, mesmo que presenciais, online, que é o culto lá na chácara da igreja. Então, a gente sabia que o primeiro culto presencial deveria ser um culto celebrativo, que a gente deveria reforçar a nossa unidade, deveria reforçar tudo aquilo que a gente é, mas que às vezes estava um pouco enfraquecido durante a pandemia, ou às vezes não tem toda a relevância que tinha antes da pandemia, então, durante a pandemia, né? Então, eu acho que é isso, ver e observar qual o momento que a comunidade está passando, porque às vezes a comunidade está em choro e você está cantando em alegria, e a comunidade está em alegria e você está cantando choro, a comunidade está cantando esperança e você está cantando uma coisa certa. Então, assim, você precisa avaliar o momento da comunidade também. Tem que estar em sintonia com o contexto, né? Também. Legal. Bem, atualmente nós estamos passando por uma crise, né, referente ao Covid-19, e nós queríamos saber qual foi a maior dificuldade para o Ministério de Louvor na pandemia. Assim, algo que afetou muito o desenvolvimento nos cultos online. Cara, é uma mudança, né? Tipo, a gente teve que se adaptar totalmente
a um outro estilo de ministração. Porque quando você está aqui, para mim, pessoalmente, eu olho o olho no olho de quem eu estou ministrando. Eu estou conversando com a igreja e nesse período a gente tem que olhar para um aparelho. Então, isso para mim, pessoalmente, é bastante difícil, bastante mesmo. Só que eu tento imaginar que eu estou olhando no olho de quem está me vendo lá, né? Então, quando eu olho para a câmera, hoje eu tento olhar para o olho da pessoa através daquela câmera. Isso para mim, foi um dos fatores. Quer falar mais alguma coisa, Breno? Para mim, foi em relação o que é que mudou, né, no ministério. Para mim, eu acho que foi muito o relacional. Porque, assim, a gente é um grupo. Então, assim, o grupo tem que ser relacional. Manter esse relacionamento durante a pandemia, de tal forma que a gente viesse aqui e produzisse com a mesma qualidade, com a mesma excelência que a gente tentava produzir antes da pandemia, eu acho que foi um desafio, porque a gente não tinha esse tato com a outra pessoa, né? Então, acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, foi preservar essa qualidade musical, muito embora a gente não estivesse se encontrando. Para mim, acho que foi porque a sintonia, né? Quando a gente vem para cantar, para ensaiar, às vezes você se entende e fala no olhar com a pessoa, com quem está tocando a bateria, ou com quem está no violão, ou mesmo quem está fazendo outra voz. E isso se dá por conta do dia a dia que a gente vai, né, treinando junto, ensaiando, cantando, e aí de repente deu uma parada, uma pausa e retomar isso é bem complicado. Outra bem coisa difícil. que eu percebi na pandemia foi em relação às nossas técnicas. Cara, tudo fica muito mais claro quando a gente estava gravando aqui. Nossa. Então, as afinações da voz, a gente percebe que a gente tem que melhorar demais. Muito. Até a questão de pegada no violão. Eu percebia muitas falhas minhas, que eu falava, caramba, eu não posso tocar tão forte o violão, porque senão vai sair horrível. Eu preciso maneirar um pouco na batida do violão. Aí você via muitos erros de cada instrumento por causa dessa questão da gravação. Acho que a gente precisou melhorar pra caramba. Acaba que foi bom nesse sentido, porque quando você se vê, quando a gente ensaiava, a gente não gravava os nossos ensaios para a gente se ver, para ver o que a gente errou. E agora a gente está se vendo, entendeu? Então acaba... Consegue ver onde consegue melhorar. Onde consegue melhorar, né? isso. Só complementando aquilo que você tinha falado sobre olhar nos olhos das pessoas, né? Um dia a Nayara veio aqui, inclusive a Nayara ela é líder também no ministério, mas hoje ela teve uma indisposição. É a nossa líder more. E ela não pôde vir, mas ela mandou 2 representantes. Então, aí ela comentou, assim, nesse dia eu vim por causa do Ministério de Comunicações, e ela comentou que, assim, faz muita diferença quando tem mais pessoas para poder olhar e poder ministrar para essas pessoas. Às vezes ela falou assim, Thalita, teve um dia que eu ia te ligar para você ir lá para a igreja para eu ministrar para você, porque é muito ruim não ter as pessoas aqui para a gente poder conversar e falar, né? Ter que olhar para uma câmera e ministrar, a gente às vezes nem sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, né? Aí ela comentou sobre isso. E como que é, assim, dentro do ministério de vocês, que nem você acabou de falar, assim, a Nayara é nossa líder mor. Tem subdivisões, como que funciona, assim? Sim, tem a Nayara é nossa líder principal. E junto com ela estou eu, na liderança espiritual, sendo uma coadjuvante ali, uma auxiliadora à liderança dela, mas ela está acima de mim na liderança. E aí, abaixo disso, temos os 2 grupos, que nós temos a liderança de cada grupo. Fala aí, Breno, da liderança dos 2 grupos. E aí temos eu e a Natália, como líderes do grupo 1 e do grupo 2. E a gente... É para falar o quê? Tá, beleza. Aí, assim, as músicas é uma lista geral para todos os grupos. Contudo, tem sempre os gostos pessoais que a Lloyd falou, né, de cada ministro. Então, a Nayara tem mais ou menos umas músicas que ela escolhe mais, que ela escolhe menos. E aí vai para a Lloyd, para mim e para a Natália, né? E aí a gente divide... Se tivesse tudo completo, seria um instrumentista para cada grupo, de cada área, né? Teclado, bateria, guitarra e violão. E teria um conjunto de vozes que fizesse cada voz, né? Contudo, a gente tem um número muito limitado
de pessoas e a gente não consegue fazer isso. Então, às vezes a gente tem que trocar os grupos e um complementar o outro para que a gente possa fazer da melhor forma possível. E aí os ensaios são feitos de acordo com a disponibilidade do grupo. Então, o meu grupo pode ensaiar no sábado de manhã, o grupo da Natália pode ensaiar sábado à tarde, ou qualquer outro dia na semana, o grupo que define quando que ele vai ensaiar, se ele vai ensaiar, se o grupo tem tempo para, durante a semana, ensaiar, como que ficarão divididas as vozes e tudo mais. Então, um dos objetivos, eu acho que para 2021, eu estava conversando isso com o Michel, da gente padronizar a divisão das vozes. Da gente fazer um arquivo com todas as vozes de todas as músicas. Vai ser um trabalho muito, muito difícil, mas eu acho que vai ser providencial para a gente entregar um serviço melhor para a igreja. Mas aí, por exemplo, tem 2 grupos e tem quantos ministros? Fica, tipo, a Nayara e o Breno num grupo. A Nayara e o Breno ministros, sendo que desse grupo, o Breno é líder. E aí fica eu no outro grupo, junto com a Natália, sendo que nesse grupo onde eu estou, a Natália é a líder do grupo. Legal, massa. E aí, cada grupo de 15 em 15 dias. Tá, bacana. Bem, como nós estamos falando de gosto, né? Nós vamos falar agora sobre hinos antigos. E nós queríamos saber se vocês gostam e qual é o hino antigo, quais são os hinos que vocês mais gostam? Hino você fala do inário ou do inário? Do inário. Cara, eu não lembro de nenhum e não gosto de nenhum. Sério. Digo assim, gosta é polêmico, né? Não, gostar no sentido assim de gosta, caramba, eu gosto de ouvir essa música. Não gosto de nenhuma. Mas por causa do estilo musical, sei lá, eu prefiro outras músicas. Desculpa ser um pouquinho polêmico. Mas é isso aí. Eu acho que um grande desafio nosso enquanto louvor é dar uma nova roupagem para as músicas. Cara, isso é muito difícil quando você não se identifica com a música. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que dar vários pulos aí para poder fazer uma coisinha diferente. Porque quando a gente não se identifica, a gente acaba não dando muita atenção. Tendo a tendência a meio que fugir daquilo, né? Então, para mim já é um pouco mais fácil, porque eu cresci a vida inteira ouvindo esses hinos, né? A minha mãe sempre foi regente de coral, então era o que ela ensinava na igreja e tudo. Não que eu goste exatamente, porque é muito diferente o estilo que a gente está acostumado nessa geração, né? Mas tem alguns hinos que eu gosto, especialmente da letra. Eu gosto, talvez o meu favorito seja o Sossegai, que me lembra a história de Jesus, né? Aquela história cantada no hino. Eu acho muito legal isso. Mas eu acho que eu penso assim, por mais que eu não goste e que eu prefira não cantar, eu preciso me lembrar de que tem pessoas na nossa igreja que estão de uma outra geração, que estão acostumadas e sentem falta desses hinos na igreja. Entendeu? Então eu não tenho feito isso as últimas vezes na minha ministração, foi até bom lembrar disso. Mas eu tento, quando eu lembro, tentar incluir pelo menos um hino, né, na ministração. No louvor no começo do Normalmente culto? Eu faço no início do culto. No louvor, raramente. Melhor, né? Melhor. Raramente, né? Mas eu penso assim, que tem as pessoas de uma outra geração, as pessoas mais velhas, que gostam muito, sentem falta. E eu acho que é importante incluir nesse sentido. Acho legal o que a Lodi falou assim, é exatamente o lance da comunidade, somos pessoas diferentes. Então pessoas vão gostar de hino e vão sair daqui do culto chateadas às vezes por não ter cantado algum hino, por causa de uma tradição qualquer que seja, né? Então as pessoas acabam se sentindo um pouquinho chateadas porque não cantam hinos. Mas aí a gente tem que pensar também em relação à questão da diferenciação dos ministros. Então, como a gente tem 4 ministros aqui que todo mês eles se revezam, então, por exemplo, eu sei que a Lloyd, a Natália ou a Nayara vão escolher hinos. Você não está escolhendo, eu acho, agora, mas você sempre escolhe. Isso é fato. Então, assim, como a gente tem 4 ministros, então eu fico tranquilo de não escolher, entendeu? Se fosse, por exemplo, só eu ministrando o mês inteiro, 2 meses, 3 meses, com certeza eu escolhi vários hinos. Mas como tem essas pessoas diferentes, fica mais fácil. É uma pergunta agora todas são sobre o ministério, mas... Cuidado.
quê? Não sei, tu fez uma cara de sapeca aí. Continuando. Existe, dentro do ministério, tem alguém que vocês olharam para essa pessoa e falaram assim, cara, não vai dar certo essa pessoa dentro do ministério. E hoje essa pessoa desenrolou e desenvolveu algum papel que hoje vocês falam assim, caramba, e achava que não ia dar e tá top. Tem alguém? Quer ver se falar que não é triste, viu? Cara, sério, eu não tenho ninguém. É porque eu lembrei da história oposta, né? Do tipo, tem alguém que você achava que não ia dar, passou anos e realmente não deu, não rolou. Tipo, tem. Aí eu consigo lembrar de algumas pessoas. Que obviamente que a gente não fala Mas o nome, na minha né? época também, eu não falo o nome. Tipo eu? porque eu acho que eu não Tipo eu, no caso. Não, mas eu não me lembro mesmo, não. Não, acho que não. É das mais antigas. Eu já estou há 21 anos no ministério, só aqui na Gileade. Então, praticamente eu passei por todas as fases, assim, todas. E eu lembro. Agora, de pessoas que eu achava, que entrou e eu achava que não ia dar, não. Mas o que superou alguma expectativa? Ah, você sabia que a pessoa podia ser boa, sim. Mas tipo, deu Isso mais sim, do que eu você... posso citar, inclusive, um nome, bem Pode, claro, por favor. que está ao meu lado. Olha, tá vendo? Cara, Não era o Breno você. saiu daqui para morar lá na África do Sul e voltou outro em relação à música. E eu nem sei se você tem a noção do quanto foi grande, assim. Porque quando você foi, você tocava bem, você já estava tocando, já estava inserido, já tinha entrado no processo, né? O G ajudou bastante nisso e tudo. Mas você não dava tanto valor à voz assim. E quando você voltou, eu falei isso para você na época, eu falei, caraca, Breno, você aprendeu a cantar muito, cara. Lá você desenvolveu a tua voz muito, mas muito mesmo. Eu senti nitidamente. E não era uma pessoa que eu achava que não ia dar certo, não tinha nada a ver. É porque o foco dele antes era o violão. E aí, quando ele voltou cantando, assim, muito mais seguro na voz, e a voz é o meu forte, tipo, de observar as coisas. Eu observo mais voz do que instrumentos, normalmente, naturalmente, né? Aí eu percebi claramente, foi nítido, assim, o desenvolvimento dele. É isso, gente. Ana. Já que nós estamos falando assim que ela perguntou, né, questão de experiência, de olhar assim para uma pessoa e ver, nossa, não vai dar. Eu queria saber se vocês olham assim para alguém da igreja, um adolescente, um jovem, olha assim, cara, ele daria certo no louvor, por exemplo. Tem Sim, alguém? Tem várias pessoas. Eu acho que não é legal citar assim ainda, talvez, agora. Não sei. Mas tem algumas pessoas que eu já olho, que inclusive já até conversei, tanto adolescentes quanto pessoas mais velhas e tudo. Você nunca conversou comigo. Por que E será? tem potencial. Eu acho que as pessoas precisam ter que se disponibilizar e não ter medo, entendeu? E também, se você achar que você tem alguma possibilidade de, sei lá, você acha que você talvez consiga. Eu acho que é importante estudar, entendeu? Ir atrás mesmo de fazer curso, de estudar, de tentar levar um pouquinho mais a sério, só aquele ponto de interrogação, será que eu daria certo cantando? Será que eu conseguiria, sei lá, tocar um instrumento? Eu tenho vontade, mas a pessoa só tem vontade, tem que estudar, tem que correr atrás. Muito do Ministério de Louvor passa não só por vocação, mas por técnica. Então é importante estudar, tanto para cantar quanto para os instrumentos, né, para tocar. Eu acho que uma pessoa que poderíamos citar assim é o Guilherme da Kelly, né? Acho que vou citar ele, tá? Tem outras pessoas. Sim. Mas acho que vou citar o Guilherme da Kelly, porque a gente teve uma cantata de Natal, né? E ele cantou muito bem. A gente viu semana retrasada, enfim, ele cantou de novo. Foi tão lindo. E foi legal também. Ele chegou aqui no nosso ensaio bem inseguro, meio que errando algumas notinhas e tal, e meio inseguro em relação a soltar a voz, mas era vergonha, era coisa que eu já sabia o que era, porque eu já passei por isso. Então a gente só acertou os detalhes e foi bem legal. Outra pessoa que seria também legal citar seria a Bianca, né? Que cantou com a gente também. A gente, no momento de ensaio, eu falei para ela, Bianca, faz isso, não faz isso. E ela fez isso muito bem e foi muito legal. Então, assim, são algumas pessoas que estão se destacando e a gente começa mais ou menos a inseri-las no meio. Eu acho legal dizer assim, que
se preparar em casa é muito importante, assim, muito, muito mesmo. O Gui mesmo foi para poder cantar, ele levou a tarefa de casa para ele estudar, para ele tentar ensaiar em casa e tudo mais. Isso é legal, saber dedicação, porque o Ministério de Louvor é muito do que a gente faz aqui, tem muito no pré, né, o que a gente não vê aqui antes, né? Tem muita da coisa, vai cantar uma música, você tem que tirar a voz, como que é a segunda voz, como é que é a terceira voz, aí fica, tenta, ensaia com um, canta aí, Breno, soprano, para eu poder tentar tirar outra, aí vai. Isso são horas, então é estudo. Até falando sobre o Gui, não sei se vocês assistiram o último Face a Face, mas ele comentou sobre isso, que é uma vontade dele participar, inclusive do Ministério de Louvor, então... citar isso é um incentivo, é um potencial, né? que a gente vê, a gente percebe. É bom, que bom, gente. Então cantem mais perto da Lloyd, do Breno. Eu já tentei, não deu. Sem sucesso. Não foi, mas... Não, mas você não é... Tá. Vamos brincar. Vamos jogar, gente. Então, assim... Próxima brincadeira é... Complete a música. Uma música vai tocar. Ixi, Maria. E aí vocês precisam completar. Aquele que começar a cantar mas aí primeiro. É da igreja também? Breno, é gospel. É música gospel. Sim. No caso, eu não sei se você está num ambiente que a gente tá. Mas é gospel. E aí vocês completam uma música. Aquele que completar... Tomara que vocês escolham as músicas que eu escuto. Começar a cantar antes, ponto. E tem prêmio no final, tá? Aumenta o meu microfone, foi bom. Dá mute no meu. Já, pode começar. Meu Deus do céu. Essa aí... Essa música é horrível pra cantar homem, né? Ué, já pode começar, não? Não, tem que parar lá, né? Faz-me ouvir. O quê? Por ao venho de amar. Tá vendo? Nem com o negócio, Mas nem Deus. com ajuda. Nem com ajuda. Tá vendo? Talvez eu consiga entrar no louvor, hein, galera? Cara, e essa música é horrível pra voz masculina, mano. Não, mas eu identifiquei. Talvez eu possa ainda. Acho que eu tenho chance. Ponto pro Breno, no caso, que a Lloyd errou. Pontão. Vai, próxima música, galera. 1000 desculpas pra tentar fugir. Sem fundamentos para resistir até mentir. É horrível essa música. Um tom pra mim é ruim. Eu acho que o Breno embolou primeiro. Acho que foi empate. Aí vocês foram... Tá. Vai, marca ponto aí pros dois, por favor. Depois vocês me falam quem ganhou. Mas tá contando da brincadeira passada já, né? Tá tudo. A próxima música vai valer 10 brincadeiras. Vai, próxima música. O seu sangue sobre mim me comprou. Muito bem, restaurou. olha. Ponto pro Breno. Essa música novo. foi o Gui que cantou. O Gui olha aí. cantou. Muito Top. bom. Essa soltou bem pouquinho, né? Vocês têm que ser bem bom mesmo. Não, eu gosto cara, assim. É profissional, pô. Gosto de gente... Aqui é o louvor da Gilead, entendeu? Gilead. Ixi, Maria. Que música é? Ó, isso aí é sacanagem, isso é... Luz para o meu caminho. Nossa, gente! Uma palavra. Nossa, aí, ó. Nossa, Não, mas isso é aí muito foi marmelada pra A gente Lloyd. Lloyd, canta, Lloyd. A gente não canta. Eu já cantei Isso é da assim. década de... É porque a gente quase não canta essa no louvor, que a gente não canta mais. Ai, não Mas canta, não é canta, do louvor, nunca, é nunca ouvi essa gospel. música. Tudo bem, é gospel. Caramba. Essa é ponto pra Lloyd, viu? Caramba, Que ela ponto pra cantou sua Lloyd palavra ali, foi sofrido, hein? Eu abro meu coração. Mano, essas músicas eu não sei não. Eu abro meu Nem eu. coração para que entre o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei Essa da gente não canta glória, tão
eu abro meu coração. Obrigada. Próxima música. Aê! Ponto pro Breno, Lloyd. Caramba, essa música eu não sabia não, mas... É porque, tipo, é diferente. Acho- Vocês estão pegando pesado? Não, mas essa produção, música é bem tá? nova, essa música é bem nova. É, mas Bem a gente nova, não né? canta, a gente canta uma vez na Acho que é igreja 2019, 2020, né não? É não, porque eu aprendi ela esses dias também. Tu és a minha luz. Foi pra Lloyd, que a Lloyd foi bem no luz. Não, entrei no tu, tá? Não, mas é porque tem que ser Tu quando que a não música ouviu. para. É quando a música para, né? Mas ela foi no luz. Fechou, fechou, és fechou. a minha- Ei, tem quantas ainda? Mais uma. Mais uma para Lloyd tentar É, ganhar. pra mim. Essa vale 10 Valeu, pontos. Thalita, Sacanagem isso aí. Essa vale 10 pontos, hein, pessoal? É, quem ganhou, ganhou todos agora. Se eu der esse ponto, eu vou jogar esse microfone aqui no chão e vou embora. Todas as nações, povos, tribos, Raças vão te reconhecer que és o rei da Eu só glória. consigo lembrar o coro. Essa. Aê! Tudo bem, ponto top, pro Breno. Não Top. deu, Mas isso aí Lloyd. foi sacanagem Valeu pra 10 mim. pontos. Essa foi sacanagem Essa pra mim, foi. porque foi eu que escolhi, a gente tocou no nosso Foi, grupo, então eles é. nem tiveram a Isso oportunidade aí de foi escutar ainda. marmelada Ah, então para essa o não Breno. valeu, Isso, vai. não, Pare de onda. Gente, Pois é, isso é o fim. Oh, que pena. Muito obrigada a vocês dois por se disponibilizarem para virem aqui, serem entrevistados. Eu sei, com certeza vocês estavam um pouco tensos. Sim, Né? com certeza. Estava Nervosos. muito nervosa. tu tava, Principalmente- Lloyd. Eu estava, Por isso que tu amiga. tava calada lá. Amigos, eu tava nervosa. Sabe o que acontece? Quando eu descobri que a minha líder mor não vinha, eu fiquei Eita. desestabilizada, entendeu? Foi Nayara. Te pego depois. Aí, mas lembra que ela falou no último face a face? Que o quê? Você não lembra? Ah, assistiu. Tem que assistir. Não, deixa ela. Pois é. Eu já dei só na cara Ixi, dela. tem que assistir aí. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês por terem Valeu. participado. Foi muito legal. Tinha muitas coisas que eu queria perguntar, porque se eu for conversando Pois é. aqui, dá vontade de perguntar várias coisas, né, Ana? Verdade. Mas não dá pra gente ficar horas e horas. Mas quem tiver a fim de saber mais coisas, podia perguntar pra vocês, que vocês... Chama no privado, no direct. Claro, no direct. Muito bem. Quem tiver interesse de participar do louvor também podia conversar com vocês. Pra vocês, né, sei lá, dar uma dica, enfim. Sim, acompanhar, estamos abertos à conversa, com certeza. Pode falar com a Nayara ou com um de nós. Isso. E a todos vocês que participaram. Sim, muito obrigada. Obrigada à produção, obviamente, né? Essa produção maravilhosa, né? O Cris, que não pôde estar aqui, o Matheus, que também não pôde estar aqui, mas que ajudou bastante, a Lohane. Obrigada a todos. Uma boa noite. Se cuidem. Lave as mãos. Compartilhem não esse saiam de casa, vídeo, e usem máscara. curtam o vídeo, chama todo mundo para assistir. Fala Manda um assim, aviãozinho pros amigos. Isso, isso aí é no No compartilhar. direct, né? Compartilhar. Compartilha, tá? Muito Valeu, obrigada, gente. gente. Um Beijo. abraço. Beijinho. Amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver